Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia e o Instituto Patrícia Lordelo. Esse podcast é bem especial, porque ele vai tratar de uma questão de saúde tão importante para o público masculino. Eu estou falando do Novembro Azul, um mês dedicado ao cuidado à saúde do homem. Mas não é só nesse mês não, tá certo? E hoje o meu convidado é especialíssimo. Eu estou falando de Dr. Carlos Mamed. Seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, Pri, muito obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui. A gente vai ter um papo muito legal hoje. Eu que fico muito feliz de te receber aqui, de você ter aceito o convite. Eu sei que é super difícil a agenda, enfim, os meus horários, as minhas limitações também com a gravação e a sua disponibilidade, então eu fico muito feliz. Ainda mais por ser um podcast dedicado a um tema tão importante. Essas temáticas coloridas, né, da nossa saúde pública me deixam sempre muito feliz, porque a gente tem a oportunidade de falar de temas que precisam ser abordados mais profundamente. E eu acho que é um papel nosso, social, falar sobre isso. E que bom que é com você, que é quem eu tenho referência de tratamento, de cuidado, de preocupação com a saúde masculina. E é um profissional, assim, que eu tenho meu respeito, que minha admiração, é uma pessoa competente, que eu sei, que está perto de mim, que eu conheço, que eu sei da preocupação que é com isso, não só na parte de atendimento, mas de estudo também, né? Estuda sobre essa saúde masculina, o impacto que isso tem. Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui nesse espaço gostoso para a gente bater um papo, né? E levar para a população um pouco do nosso conhecimento. Seja bem-vindo mais uma vez. E eu já vou começar assim com uma perguntinha que eu sempre faço com os meus convidados, porque o público sempre quer saber: quem é Carlos Mamed? Quem é este rapaz do sotaque mais gostoso que eu conheço? Então, conte aqui um pouquinho pra gente quem é Carlos Mamed, como é que ele veio parar aqui, né? Que profissão, enfim, conte um pouquinho dessa história linda de vida que você tem. Menina, eu sou paraibano, nasci de João Pessoa e a minha infância foi uma infância muito tranquila. Gostei muito de tudo que eu vivi. Quando chegou na época do vestibular, eu, por influência da minha mãe, né, e é interessante que eu vou falar isso, vou fazer um parêntese, porque na vida de professor, a gente de vez em quando é cobrado para fazer memorial, né? Sim. E aí, nesse último memorial que eu fiz, a gente acaba fazendo uma terapia na frente do computador quando ele está escrevendo. E eu percebo que quando chegou na época do vestibular, eu sabia que eu queria estar com pessoas, que eu queria ajudar pessoas e é muito por influência da minha mãe, que é médica pediatra, e do meu irmão, que tem osteogênese imperfecta. Eu vivenciei um ambiente familiar que o acolhimento e a compreensão da pessoa, independente da sua condição, era muito importante. E, e aí eu sabia que eu queria fazer saúde. E aí eu lembro que eu estava tão indeciso, assim, aí vem o meu ascendente em Libra, que chega e fala assim: olha, você vai fazer vestibular em um canto em farmácia, outro fisioterapia, outro odonto. Passei e fiz. E fiz o curso e eu fui gostando da fisioterapia dentro desse espaço. E eu fui me identificando, assim, com algumas coisas. E quando eu me formo, a minha primeira paixão era neonatal. Pediatria neonatal. Eu percebi que a faculdade, durante os estágios, eu gostava muito da bagunça lúdica, terapêutica que a gente fazia dentro da pediatria. E eu saí com a convicção de fazer a especialização em neonatal e pediatria. Comecei em Recife, que é muito perto de João Pessoa, 100 quilômetros, então era muito tranquilo. E depois eu tive uma catarse. Eu cheguei para minha família e falei: ó, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu percebi que eu estava numa mesmice dentro de um mercado que não estava me ajudando muito. E eu cheguei para minha família e falei: olha, eu vou para Campinas. E eu descobri que tem uma especialização na Unicamp, vizinho do CASM, que é o ambiente de saúde da mulher de lá, da professora Andréa. E eu fui
mas fui para estudar neonatal e pediatria. Sim. Convivia com o pessoal da pélvica de lá, inclusive, enfim, vai ter um plot twist daqui a pouco, mas eu convivi com o pessoal da pélvica de lá. E eu fui me encantando com o neonatal, até que em Campinas eu conheci uma professora, Sophie, uma professora belga. E ela pediu para a gente fazer uma apresentação. Eu fui falar sobre resiliência. E ela gostou daquela apresentação que eu fiz. Ela falou assim, vem cá, acho que você é professor. E você não sabe. Aí isso abriu um gatilho em mim e eu lembrei de várias situações da graduação que na hora de fazer os seminários, apresentar, fazer o trabalho, preparar o slide, eu era muito focado nessa parte. Eu gostava dessa dinâmica de falar, de apresentar. E isso me deu a certeza de que eu deveria fazer mestrado. Quando eu fui para Campinas, São Paulo, eu não estava pensando em voltar para o Nordeste. Eu pensei que eu ia ficar por lá, mas eu vislumbrando a possibilidade de fazer mestrado, eu voltei para o Nordeste, fiz seleção, passei na UFPE. E aí foi quando começou a entrar a fisioterapia pélvica. Que até o momento eu não tinha essa grande proximidade com fisioterapia pélvica, de fato. E aí eu tive uma orientadora, paraibana também, inclusive, professora Maria Eugênia, e ela me viu a possibilidade de fazer um trabalho sobre constipação funcional em crianças. E aí foi dessa forma, dentro do mestrado, que eu comecei a estudar assoalho pélvico, estudar fisiologia da defecação, tudo isso. Mas era um mestrado em neonatologia e pediatria? Não, era um mestrado em saúde da criança. Sim. Então, assim, eu saí de Campinas, terminei o curso, e já fui fazendo seleção. E passei na UFPE, e era uma época que os cursos de mestrado, você primeiro era aprovado depois que você entrava numa linha de pesquisa. Nem sempre é assim, mas comigo foi. E foi lá que eu conheci essa área. E aí, aí iniciou uma reação em cadeia, assim. Fiz um curso com a professora Maura Serleme e a professora Silvana Luick. Foi quando eu conheci meu marido, que na época não era marido, era um amigo. E aí começou um movimento de fazer cursos, de atender pacientes, e estou aqui em Salvador, né? E foi uma coisa muito curiosa, porque quando eu conheci meu marido, que era amigo, a gente se conheceu e depois a gente começou a fazer cursos juntos. Geralmente eram os únicos homens dentro de um curso de 60 a 70 mulheres, e eram os únicos. E depois começou um relacionamento, e aí eu estava com título de mestrado, dando aula de uma pessoa, dando aula em Campina Grande também. Cheguei a passar no concurso para professor substituto lá também. E eu pensei assim, preciso passar no concurso para professor efetivo. E isso foi uma promessa que eu me fiz em 2012. Em 2013 eu passo. Eita! Eu fiz tanto concurso na minha vida. Tanto concurso. Fiz Sergipe, Recife, Natal, João Pessoa, Fortaleza. Que coisa. Passei na Bahia. Graças a Deus. Bate aqui que eu também já fiz muito e passei na Bahia. Mas era o que eu queria. Porque eu tinha um objetivo também, que era viver meu relacionamento. Então, para mim foi tudo perfeito. Assim, foi a confluência que eu mais gostaria de ter. E é isso. Eu tô agora terminei o doutorado recentemente, graças a todo o suporte que eu tive da Baiana, do IPL, do CAP, maravilhoso. Então, aqui estou. Com essa coisa linda, Priscila Godoy. Vocês não me enganam, são galanteadores. Leoninos. Leoninos, né? São maravilhosos mesmo. Então, na verdade, você entrou na área de saúde pélvica através do mestrado em saúde da criança. Exatamente. E essa história eu não conhecia, hein? É verdade. Oh, que legal! Foi um caminho bem atípico, assim. Realmente, o natural é você fazer cursos, fazer alguma coisa, mas quando eu cheguei em Recife para fazer o mestrado, eu queria fazer em fluxo sanguíneo cerebral em recém-nascidos que fazem técnicas de expiração forçada. E que era o que estava batendo na minha cabeça. Sendo que o programa olhou para mim, meu filho. Veja bem, né? Veja bem, eu acho que a gente não consegue fazer isso. Um mestrado de 2 anos. Pois acho que a gente não consegue fazer isso. E aí apareceu a professora Maria Eugênia e me acolheu de forma maravilhosa. Assim, tenho um grande respeito por ela. Ela não está mais aqui conosco, mas a professora Maria Eugênia foi uma lição para mim de como ser professor. Que fantástico, né?
E aí você veio aqui para Bahia, é professora aqui, né, na universidade pública, na particular, e ficou na saúde pélvica. Como é que foi isso aí? Você ficou nessa área ou você desbravou outras áreas da fisioterapia? Pronto. Eu cheguei a dar aula de neurologia, neurofuncional, dei aula de idoso nessa. Porque assim, tem um momento da carreira docente que a gente acaba. Abarcando várias coisas. A gente quer. É da mesma forma que como um fisioterapeuta. A gente gosta de fazer, assim, ajudar de várias formas. Na docência, eu passei um pouco por isso também. Comecei a me envolver com várias áreas, dando várias aulas, interagindo com vários colegas. E sempre eu tive ali na fisioterapia pélvica, desde quando eu comecei a carreira docente, um apreço, né? Sim. E aí foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, a docência na fisioterapia pélvica. Porque quando fiz o curso e quando eu comecei a ver as complexidades que é você atender uma pessoa com uma disfunção pélvica, seja criança, seja mulher, seja idoso, isso vai encantando a gente, né? E isso foi me motivando, foi fazendo com que eu estudasse cada vez mais, né? Eu comecei de uma forma um pouco autodidata, porque foi assim que aconteceu no mestrado para mim, mas assim que a gente vai interagindo com os colegas, conhecendo pessoas, a gente vai descobrindo algumas preferências. Por exemplo, a fisioterapia pélvica masculina, que assim é uma área que me dá um brilho nos olhos quando eu recebo um paciente e eu consigo entendê-lo de forma plena e a gente consegue ajudá-lo da melhor forma que a gente puder, né? Porque é um processo que a gente vai conquistando sempre, uma coisa nem sempre automática, depende muito também dele também, né? E a gente quer, eu quero ajudar, eu quero fazer tudo, e nem sempre a gente consegue, mas quando tá com o paciente e ele tá ali engajado conosco, a coisa foi muito bacana. Então, assim, hoje a fisioterapia pélvica masculina é uma coisa que me enche os olhos também. E se a área da saúde da mulher, da saúde pélvica, é nova, imagine da saúde do homem, né? É verdade. Então, assim, você falar que meio que foi ali às escuras como autodidata é compreensível, porque a gente é uma especialidade nova. A saúde pélvica é novíssima. Aí quando você pensa na interface masculina, aí você descobre que, meu Deus, o que fazer, né? E essa preocupação muito, acho até que é histórica, da preocupação com saúde feminina, porque as mulheres, de fato, se preocupam mais com a própria saúde. Elas vivem mais, são maiores cuidadoras também, né? Então, geralmente, quando a gente está doente, ou filho, ou algum parente, é uma mulher que cuida, então ela tem mais essa percepção, esse olhar em torno da importância da saúde, mas o homem já não tinha muito isso, né? O homem era aquela coisa, eu sou provedor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso de pensar em saúde, pra que eu vou em médico descobrir que eu tô doente? Enfim, coisas que hoje a gente vê que não é. E aí, quando a gente fala da saúde do homem, é agora. Ontem, né? É verdade, é verdade. Então, até então, a gente ouvia falar muito do Outubro Rosa. Outubro Rosa, Outubro Rosa, Outubro Rosa. Novembro Azul é super atual. E há uma necessidade da gente olhar. E você, como homem, imagina o quão importante é você ser um profissional com olhar para isso. Porque vão ser situações que são específicas para o homem, né? Como, por exemplo, o câncer de próstata, que é o que vem focado muito nesse Novembro Azul. A gente não pode só pensar nisso, é óbvio, homens têm que cuidar da saúde como um todo, pressão arterial, índice de glicemia, tudo, mas o que é específico do homem é aquilo que só o homem tem, que é a próstata. Então, talvez tenha sido uma jogada na intenção de, peraí, já que o homem não gosta muito de olhar para a saúde, vamos tentar pegar algo que é específico dele. E tem tudo a ver com a saúde pélvica. Verdade. Não é? É verdade. Isso, como é que foi assim, a sua entrada de cabeça mesmo na parte de saúde do homem? Porque como era algo que era pouco pesquisado, né? Você acabou de defender seu doutorado com uma inovação no tratamento masculino, e a gente precisa falar disso, né? Mas como é que foi essa entrada sua? Porque você me conta aí que entrou pela criança, constipação infantil. Aí você vai ali adentrando o universo, gosta, é professor de eletro, né? É meu colega como professor de eletro, mas também é professor da área de saúde pélvica.
E aí a vida masculina foi te levando como? Uma necessidade pessoal, uma busca dos pacientes por você e você acabou observando que mais homens te procuravam. Como foi isso? Como é que você se colocou nesse espaço? Porque hoje é uma pessoa que trabalha com saúde masculina que eu sei que trabalha bem com saúde masculina. E não é qualquer pessoa que trabalha. Eu, por exemplo, já não sou uma pessoa. Eu trabalhei um tempo, há muitos anos atrás, mas não é sabe, minha paixãozinha Como eu assim. entendo isso. Então, porque eu não sei, eu não tenho muito ali como lidar com uma situação, porque eu não vivo, porque eu não experimento, porque eu não tenho as mesmas questões deles. Me conte aí um pouquinho como foi isso. Eu acho que foi um pouco da minha curiosidade, porque eu sempre me incomodava com o fato de, numa época que eu estudava a fisioterapia pélvica no começo, tudo era muito limitado para pós-prostatectomia. Isso me inquietava um pouco. A gente vê hoje até uma coisa fluir de uma forma diferente. Mas eu acho que principalmente também aconteceu porque, pelo fato de eu ser um homem dentro de um mercado, se predispondo a trabalhar com esse público, me parecia que existia uma certa preferência dos homens em procurar outros homens para fazer uma atenção, embora ainda assim fosse muito constrangido, houvesse muito constrangimento por parte do paciente, porque eu já tive uma situação, é muito curiosa, foi aqui em Salvador, inclusive, estava atendendo um paciente pós-prostatectomizado e era uma época que eu fazia atendimento domiciliar. Então, tudo começou, agendei um horário, ele perguntou qual é o horário mais cedo que o senhor pode me atender. Aí eu falei, 8 horas. Pensei com meus botões, fiz o atendimento. Depois, ele me mandou uma mensagem, doutor, tem como o senhor vir 7 horas? Aí eu disse, tenho. Pra mim era até bom, porque aí pega menos engarrafamento, na cidade a mobilidade é mais fácil, fiz o atendimento. Depois ele pediu, tem como o senhor vir 6h30? Nossa. Aí eu... Ele não quer ser visto? Isso. Quando eu chegava na porta da casa dele, descia com o jaleco, sempre tinha um vizinho que dizia, vai ser o fisioterapeuta que vai fazer não sei o que com fulaninho. Isso gerava um constrangimento nele. Então, embora exista essa preferência de um homem procurar um outro homem para ser atendido, mas isso é um espaço de uma fragilidade tão grande para esse homem que é incomum para ele se mostrar nessa fragilidade, né? Então, mesmo assim, ainda era necessário um acolhimento, né, para que ele possa ser acolhido, para que ele possa ser entendido e possivelmente nem diante de uma pessoa que possa entender um pouco do que é perder um pouco dessa masculinidade que é extremamente importante para ele, fosse uma certa privacidade, um certo anonimato, né? E isso é bem importante nesse contexto, porque entender o paciente com uma questão biomecânica ou com uma questão clínica é uma coisa que é comum da gente já observar e fazer esse acolhimento. Mas quando a gente sente um pouco do peso da perda da masculinidade, a gente consegue empatizar melhor, né? Então, um ambiente de atendimento masculino, é um ambiente que requer esse olhar, assim, que ele está muitas vezes em um momento de fragilidade que muitas vezes ele não se encontra, porque quando sai do consultório ele tenta justamente mostrar o oposto, que é o que a sociedade cobra disso dele, e o ambiente de saúde isso não acontece. E aí tu não tem como esconder isso. Isso está na cara. E não tem como esconder e tratar de uma forma diferente, né? Então, e todo esse contexto sempre me abriu os olhos, né, para isso. Porque aí você tinha um olhar, né? Você entendia como homem, como isso poderia acontecer, e aí você tinha um atendimento mais específico, né? Então, vou olhar para as individualidades daquele público que eu conheço. E é isso, né? A sociedade quer um homem sempre forte e viril, né? Isso, ele não pode... Quer que cuide da saúde, mas ele não pode adoecer, né? Mas também tem uma outra coisa que eu gosto do homem, nesses pacientes masculinos. Eles querem ficar bons. Eles querem ficar curados. Porque quando eles têm uma dificuldade para começar, mas também quando começam, eles são assíduos, são obedientes, né? Então, basta ter um bom profissional que demonstre que é possível, né? Que eles tenham ali o suporte do profissional, que o profissional tá com ele. E
indicar, ó, essa é a melhor terapêutica, assim que você tem que fazer, faça desse jeito, não sei o quê, cuide assim em casa. Eles são muito obedientes. Muito obedientes. É verdade. E assim, mas é até bom você trazer isso, porque ah, eu já tive colegas, mulheres, atendendo homens que era um atendimento uma coisa mais linda de ver elas atendendo. E assim, e é bem interessante como essa interação terapeuta e paciente ela pode ser muito dinâmica, né? E é verdade. Em geral, eles são bem mais obedientes. Assim, quando estão em atendimento e quando fazem a recomendação. Porém, eles, quando tem uma dúvida, quando tem uma questão que torna ele um pouco mais frágil, se ele está entendendo ou não aquela terapêutica, ele vai dizer para você. Estou entendendo. Mas a gente precisa. Mas me mostra aqui. Mostra aqui como é que o senhor está usando essa bomba, essa terapia a vácuo. Uhum. Aí ele, não, estou usando bem, doutor. Mas mostra aqui para mim. Então, assim, naquele momento, ele vai querer mostrar alguma coisa para você, ele vai mostrar, ele quer ter uma certa dificuldade de chegar e dizer, olha, mas tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo, às vezes isso Ou não acontece. consigo. Ou não consigo. Não Então, pode admitir, né? porque é complexidade humana, né? A gente tenta controlar todos os vieses, todas as circunstâncias, tudo que pode acontecer, mas ela pode... Difícil. E a beleza tá nisso também. Da gente poder contornar, da gente poder observar, orientar, porque a educação em saúde é extremamente fundamental. Eu costumo dizer que homens, eles têm, em geral, muita facilidade e culturalmente muita... ele tem uma permissão social em relação ao seu órgão genital. Sim. Mas não necessariamente educação. Diferentemente das mulheres. As mulheres, a mãe menstruou, a mãe leva para o ginecologista. O homem não. O homem não existe, muitas vezes, uma figura paterna que chega assim, olha, depois que você fizer seu xixi, pega o paninho, esprema na base do pênis até sair para evitar que você fique pingando depois do xixi. Sim. Que a gente sabe que isso pode levar a outros problemas, por exemplo, câncer de pênis. Inclusive o Nordeste. Ele é um território que tem bastante casos de câncer de pênis. Muitas vezes por conta de higiene. E que isso falta? Uma educação. Explicar muitas vezes. Eu já tive pacientes homens que chegaram para mim, doutor, eu estou perdendo urina. Você tem próstata? Não tem. Você fez cirurgia? Não fiz. E aí eu fui investigar e ele achava que a perda de urina que ele tinha era, na verdade, um gotejamento pós-miccional. Ah, sim. E aí quando a gente orienta uma coisa simples, ele pensa, não, resolveu. Então, muitas vezes a educação, a orientação, ela é extremamente relevante. Independente do meu paciente, seja ele com alto grau de instrução, baixo grau de instrução, alta condição social, eu sempre trago para ele um mapinha e mostra aqui, olha, aqui é o seu pênis, aqui é o seu testículo, aqui é a sua uretra, olha como a sua uretra é grande, para você fazer uma limpeza. Aqui tem, eu acabo mostrando estruturas dele que talvez ele nem tenha se dado conta de que ele tem. Uhum. E isso é extremamente relevante, porque a gente compreende a demanda que ele traz para a gente, mas a gente não entende qual o background desse paciente. O que é que até ele sabe sobre o próprio corpo, né? E a gente já costuma dizer que para homem é muito mais fácil, porque ele encosta no órgão genital e tal, mas não é bem assim. Uma coisa é encostar, outra coisa é conhecer. Exatamente. Né? E para a mulher talvez seja mais fácil, porque ela está acostumada a cuidar de saúde. Então, informação ela escuta, ela presta atenção. O homem já acha que não precisa saber de certas Perfeito. coisas, né? É exatamente isso. E acho que a gente precisa ter um pouco mais desse olhar, porque é muito comum, por exemplo, hoje eu já nem sei tanto, porque eu não sou muito de ver TV, mas propagandas de coisas relacionadas a voltado para a saúde da mulher, né? Então, assim, tinha antigamente, muitos anos atrás, a propaganda de amamentação, que era até Cássia Kiss que fazia, né? Tinha propaganda, enfim, coisas voltadas para a saúde da mulher. E o homem, ele acabava ficando esquecido, né? Perfeito. Ou porque, não é esse o cuidado, não precisa, né? Mulher orientada aí na ginecologista, o menino tem a primeira relação e faz o quê? Faz nada, né? Verdade. Vai para algum lugar para olhar? Não, mas vai olhar o quê, né? Se ele não tem risco de engravidar, ok, mas ele não tem risco de pegar alguma doença? Essa doença não pode trazer repercussão? Hoje a gente tem, inclusive, aí a vacina da HPV sendo dada em meninos bem pequenos. Então, que bom. Mas adianta só eu vacinar e não orientar? Então, quer dizer que eu vou vacinar e vou sair fazendo do jeito que for? Que a vacina me protege. Não é bem isso.
E aí é o mundo, né, de discussão. E aí isso poderia ser falado na escola, mas não é muito precoce. Enfim, a gente tem uma sociedade, infelizmente, que ainda é primitiva nesses quesitos educacionais, porque a gente é uma sociedade voltada para a parte curativa. Mesmo sabendo, mesmo tendo provas de que curar é muito mais oneroso em diversos aspectos, não só financeiro, emocionais, né? O tanto de impacto social que isso traz. Mas a gente é essa sociedade, infelizmente, só que isso precisa mudar. Concordo. E Para assim, ontem. para ontem e sempre, porque vamos pegar o contexto desse homem, adolescente, que você falou muito bem aqui, que está se desenvolvendo, o corpo está mudando e ele não tem abertura para conversar com alguém. Na nossa geração, né? Assim, quando a gente nasceu em 2010 para cá, É, 2010. 2010 para cá, a gente tinha sempre, era comum ter uma roda de amigos que tinha conversas presenciais, estava na rua brincando, então a interação Sim, acontecia. Hoje em dia a interação não é mais dessa forma. Ela só acontece a interação quando é forma oportunista, uma escola, uma faculdade, e aí é. tem algum grau de interação. Então esse adolescente que está mudando o corpo dele, ele não sabe. Então para onde ele vai recorrer? Tinha livro, né? Tinha livro, Nossa, era tinha um livro verdade. de criança, eu me lembrei agora que mostrava o corpo. De onde viemos? De onde viemos? Meu É Deus, isso que mesmo. delícia! Eu tinha esse Exatamente. livro, porque meu irmão era mais velho, e eu me lembro que eu era super curiosa, porque caçula é sempre o mais curioso, mais danadinho, né? E aí eu olhava escondidinho o livro. Ai, meu Deus, tô confessando aqui agora. Mas é isso aí. Então, Papai, cuidado. Mas é isso aí. Mas a gente tinha. E era acesso seguro. Porque perfeito. livro, para ser publicado, ele tem todo um Um quesito. contexto. Hoje o acesso é assim, né? E aí a gente Exato. nem sabe o que é bom de verdade e o que não é. O que é verdade e o que não é. E eles caem pra pornografia. É. Então a pornografia ela mostra a sexualidade masculina, o De órgão outra. masculino, de uma forma que não é real. Então esse homem adolescente, que só tem como referência a pornografia, ele vai continuar o seu desenvolvimento com várias questões que fogem da realidade. E faltaria alguém para fazer isso. Né? Então é uma questão que a gente precisa dialogar, né? Porque homem tem uma cultura do órgão genital, mas não tem uma cultura de excesso, né? De permissividade e flexibilidade em relação ao órgão genital. Sim. Mas ele não tem educação. E a educação é dada por vias que poderiam ser feitas de outras formas, né? E isso também é saúde masculina, né? Essas orientações básicas do que é o seu órgão, o que ele produz, qual é o hormônio, né? O que ele faz, enfim, são coisas básicas de. Porque quando a gente fala de saúde, o novembro azul, a gente não tá querendo. É óbvio que o chamariz, né? É o câncer de próstata, mas eu não quero delimitar o homem a isso, porque é muito mais do que isso, Perfeito. né? E é cuidar, e o câncer de pênis, como é que é isso? É, Passa por higienização, por coisas tão simples, básicas, que tem uma prevenção efetiva? E por que eu tenho que não falar disso ou chegar num nível lá já de amputação, por exemplo, pois é. né? É. Então, por que não falar da saúde masculina como um todo? Porque essa vergonha, esse estigma, eu tenho que ir lá no urologista, é urologista, fazer o tal do toque. Ai, Jesus amado. Meu Deus, né? Uma coisa assim que Que não é pra ser. não é para ser. Os exames de sangue que você pode ir acompanhando. Então a gente tem tanta coisa. Por que esse estigma todo em torno do homem? Não é bom ser saudável, gente? Ruim é quando você chega, por exemplo, a uma necessidade de amputação, né? A uma situação cirúrgica em que você vai ter que tratar aquela próstata. E eu me lembro muito de meu avô, que ele a gente só foi descobrir que ele estava com câncer de próstata quando o câncer atingiu a bexiga. Porque daí ele pegou e começou a urinar sangue. E aí que foi investigar, enfim. E ele tinha uma doença, né, do coração, doença de Chagas, a cirurgia não ia ser bem sucedida por conta de anestesia, ele acabou falecendo. Mas me lembro bem, porque meu avô, um cara da roça, do interior, um matuto, que não se abria com ninguém. E eu me lembro que na época eu fazia o último ano de faculdade, quando eu vi que a história do meu avô tava com urina sangrando, eu falei, gente, vamos pensar em câncer de próstata. Todo mundo, que isso? Que não, tal. E ele não tinha contado que não tinha feito os exames que o médico tinha pedido. Então, como é, né? Por que achar que é inferior, que não deve ser feito, que isso vai mexer com a masculinidade?
Não, porque logo ele pensa, né? Vou ter que tirar a próstata, vou ficar, né, sem ter ereção, vou ficar perdendo urina, enfim, porque também o médico precisa ser claro nas consequências. E aí eles optam por ficar nessa situação. E é muito triste isso, né? Porque hoje a gente tem condições de tratar e curar. Tem doenças de próstata que muitas vezes intervenções mínimas, quando detectada no começo. Tem caso que nem cirurgia se faz. Verdade. Então a gente precisa, e não é pegar o senhor de 60 anos que já tá lá com a historinha toda na cabecinha dele, né? Claro, ele também, mas por que não começar desde pequeno, desde sempre? Eu brinco que, igual na físio, na saúde pélvica, sempre falo, gente, eu queria tanto que as meninas fossem ao ginecologista e tão logo o ginecologista fosse a um fisioterapeuta pélvico. Por quê? Porque o ginecologista vai tratar das questões orgânicas, dos órgãos, e nós vamos ver a questão muscular. Né? Antes dela ter, às vezes, até a primeira relação sexual de fato, ver como que é, porque isso pode gerar tantas consequências lá na frente. Então, por que não fazer um exame, entre aspas, preventivo, pré-nupcial, que seja funcional dessa região? Perfeito. E por que os meninos também não? O que está faltando para os homens? Né? Assim, eu acho a campanha bacana, mas ainda sinto que falta pegar. Eu sinto que primeiro, a gente vive um contexto de uma sociedade extremamente machista. Então, assim, vivemos um país conservador, né, machista, e então isso sempre vai ser uma barreira. E as campanhas elas não conseguem ultrapassar isso, né, que é uma coisa extremamente enraizada. Mas tem luzes no fim do túnel. Por exemplo, eu tô tendo contato recentemente com estudantes que eu tive recentemente um estudante que me procurou. Ele é extremamente evangélico. E o evangélico daquela rigidez, né? Sim. E ele me procurou e queria saber detalhes de como seria a primeira relação. Isso foi um ambiente de faculdade. Então eu cheguei e expliquei para ele. Confiança, né, nesse professor. Gente, eu achei isso fantástico. Então, o que é que isso me diz, né? Que a gente tem uma geração que está chegando, e é isso que eu quero falar da luz do fim do túnel, que é uma geração que está chegando com um pensamento diferente. O Brasil não deu agora nesse censo, mas vai dar no próximo com certeza. Vai ser o país que tem a maior quantidade de evangélicos do que cristãos, do que católicos. Sim. Isso representa uma mudança que nós, fisioterapeutas PF, temos que estar prontos para isso. Sim. Então, esse estudante que chegou para mim e falou sobre como seria a primeira relação dele, a gente pode até pensar, mas não tem pai, calma. Deixa, ele vive num contexto que talvez se ele chegasse para conversar isso com o pai, ele fosse mais reprimido ainda. Claro. Então ele confiou. Então, o que é que essa geração está querendo dizer pra gente? Eu não quero reproduzir os erros dos meus pais. Sim. Eu não quero me manter essa rigidez, essa repressão, porque eu tenho o direito a ser feliz, inclusive na minha vida sexual. E eu posso ser feliz sexualmente mesmo tendo uma religião que me traga alguns quesitos, algumas questões, mas dentro do que a religião me permite, eu posso ser feliz sexualmente. Então, eu acho isso fantástico, porque é uma geração que está vindo aí e é uma geração que vai querer discutir de forma mais clara e transparente para evitar que tenha um câncer de pênis, para evitar que tenha um problema com a próstata, para evitar que tenha muitas DSTs que estão voltando que não eram para voltar. Então, isso é a luz do fim do túnel. É uma geração que está chegando e entendendo o seu próprio corpo, independente do seu background, independente da sua religião, independente de forma como vê a vida. Né? Óbvio que a gente entende que as questões religiosas elas podem ser um pouco problemáticas em algumas circunstâncias, mas só o fato de eu ver essa geração vindo e não querer reproduzir o que eles veem, o que estão vendo nos pais dele, nos avós dele, isso para mim já é alentador, porque o conhecimento é o caminho. E até mesmo vai ser uma geração que futuramente vão ser os líderes religiosos. Perfeito. E tomara que mudem, né, o pensamento, porque quando a gente entende que incluir, que abraçar é muito mais importante, a gente acaba se tornando cidadãos assim mais seguros. Imagina, né, essas doenças sexualmente transmissíveis que estavam quase que extintas. Pouco se falava, porque, né, não se falava mais, não se via mais, e hoje voltando tudo. Por que isso, gente? Então, a gente precisa repensar na nossa forma mesmo, né, de condução como pais e tudo.
pensar que o Novembro Azul é um chamado, assim, homens, olhem para si, homens. Legal, o que vocês têm de diferente de nós mulheres é a próstata que a gente não tem, mas não é só isso que vocês vão precisar, é a saúde de vocês como um todo, né? Especialmente aquilo que mais se tem dificuldade de falar, que é a saúde sexual, as consequências disso, porque se fala muito de câncer de mama para mulher, de mamografia, que beleza, mas e para o homem, né? O que fica para ele? Então não é só a próstata. O que tem dele de diferente? Ele tem um órgão diferente do nosso, inclusive, que pode manifestar doenças de forma diferente. O HPV na mulher pode manifestar de um jeito, de um tipo de lesão, que no homem pode manifestar de outra, né? No homem pode aparecer uma verruga, e na mulher uma lesão interna, que não é vista, mas às vezes detecta, diagnostica primeiro no homem para depois se desconfiar da mulher, que às vezes é mais visível nele. Ah, mas isso é só uma verruga, mas isso é só um escurecimento, só sangrou um pouquinho, isso é só um enrugamento, enfim. Mas precisa ser visto. E a gente só vai saber o que tá de diferente quando a gente souber o que é comum, que é normal. Então, realmente, né, as pequenas orientações de higiene, parece até meio doido a gente falar isso. Nossa, mas falar de higiene, um negócio tão básico. Talvez básico pra gente aqui, conversando. Mas para quem não tem acesso à água potável, muitas outras coisas, que não... Tá, essa informação para essa pessoa vai chegar onde? Não chega internet. Eu vou falar de internet, não vou falar nem de televisão, porque tem gente que nem tem televisão em casa, mas tem internet. Mas não chega internet, não chega nada, como é que essa pessoa vai ter contato, né? Então, deve vir da atenção primária mesmo. Não tem jeito. E a melhor forma da gente prevenir é a informação. Porque não adianta, eu não quero ter câncer de mama, vou arrancar minhas mamas. Opa, não vou ficar me mutilando. Não quero ter câncer de próstata, vou arrancar minha próstata. Não é bem assim. Perfeito. Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa dar atenção ao público masculino. E cuidar da saúde é ter mais vida, mais longevidade, ser mais força motriz, produzir mais, né? Conseguir trabalhar mais tempo. Mas fica aquela coisinha, né? Acho que na prática você deve ver isso. Mas tá. Tem saída, né? Tem solução, graças a Deus que as coisas estão evoluindo. É verdade. Né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o que tem hoje de novidade, assim, que para as pessoas até ficarem mais tranquilas em termos de fui diagnosticado, né? Então, vou passar por um processo cirúrgico. E eu sei que uma das consequências é a perda urinária e pode surgir, inclusive, a disfunção erétil, que eu acho que eles têm mais desespero com essa disfunção erétil do que com a perda urinária, né? E aí a disfunção erétil é sempre um problema. Se é um problema pro homem fazer vasectomia, porque ele relaciona a vasectomia com disfunção erétil, imagine para tratar um câncer, né? Uma consequência da cirurgia. Então, assim, vamos tranquilizar este povo, né? A importância disso e o que tem-se hoje para tratamento disso, né? Você falou sobre isso no seu doutorado, brilhantemente, né? Então, você pesquisou sobre isso. Isso é muito interessante que a gente possa falar sobre os tratamentos. Assim, o que é alentador é que a ciência tem se desenvolvido muito e o campo da oncologia é uma das áreas que mais tem se preocupado em trazer pesquisas, recursos. Então, a gente tem, hoje em dia, cada vez mais cirurgias, cada vez menos invasivas e com resultados mais interessantes, inclusive para evitar, né, que geralmente, quando a gente chega na fisioterapia, quando a gente recebe esse paciente, ele já passou por uma jornada, né? Sim. Uma jornada de quase morrer, uma jornada de fazer uma cirurgia, uma jornada da família preocupada com ele. Então, hoje em dia, né, cada vez mais cirurgias são menos invasivas e estão tendo consequências cada vez mais leves para os pacientes, mas ainda apresentam, né? Não só isso, mas também tratamentos oncológicos, radioterapia, quimioterapia estão acontecendo e também com essa mesma evolução. Porém, nos nossos consultórios de fisioterapia, esses pacientes chegam para a gente e estão dentro de um campo que o fisioterapeuta pode atuar. O que mais tem sido interessante é que desde 2012, 2014, tem surgido pesquisas envolvendo terapias de onda de choque, que é um recurso extremamente interessante. Cada vez mais a gente está entendendo exatamente o que acontece com cada um desses recursos, seja uma onda de choque radial, seja uma onda de choque focal,
mas trazendo resultados cada vez mais promissores, principalmente pela compreensão sobre esses recursos, né? E a radiofrequência tem sido bem interessante, né? E aqui, inclusive, o Grupo CAP é um carro forte do CAP em compreender o uso da radiofrequência. E quando esse homem ele vem com um contexto, porque geralmente o câncer de próstata e toda a jornada que o homem passa após prostatectomia é uma jornada que, quando esse homem chega, já chega até com uma certa idade para a gente. Sim. Então, ele vem, além de um contexto de ter uma cirurgia que provocou uma lesão, que muitas vezes pode levar a uma disfunção erétil, ele tem também uma questão que pode envolver a propriedade, que é a disfunção androgênica. Então, ele vem para a gente, e a radiofrequência, dentro desse contexto, ele consegue renovar alguns tecidos do pênis. A gente tem, por exemplo, ao redor do pênis, uma estrutura chamada túnica albugínea, que ela é muito rica em elastina e colágeno, e é justamente aonde a radiofrequência não ablativa ela pode atuar. Então a gente tem tido resultados bem promissores. Existe um grupo, além do CAP, que está pesquisando sobre isso, que já apresentou um trabalho, que trouxe eles criaram um equipamento extremamente interessante. Eles fizeram um equipamento domiciliar, que o homem leva para casa, faz o recurso, e eles têm tido resultados bem interessantes, né? Então, o avanço tecnológico, seja para tratar e combater, né, e até controlar as sequelas de um câncer de próstata, estão evoluindo. Aqui, nesse momento, também, né? Então, é bem tranquilizador. Sim. A gente vê que as coisas estão evoluindo e esse homem está tendo cada vez mais recursos para ele, né? Sem falar, obviamente, dos medicamentos, né? Ou seja, os inibidores de fosfodiesterase têm sido cada vez mais seguros, né? Porque a gente entende que um medicamento como tadalafila ou um Viagra ou qualquer outro, ele afeta muito o funcionamento cardiovascular. Sim. E aí estão também cada vez mais seguros para esse público também, que é associado a uma disfunção erétil, pode ter também uma hipertensão arterial, né? Sim, então, todo esse combo traz uma perspectiva extremamente promissora para esses pacientes. É bacana, porque realmente as cirurgias minimamente invasivas agora, né, com robôs, né, praticamente o médico fica lá de longe manobrando aquele robô, e aquele robô certeiro, né, vai lá certinho. Mas existe o risco mesmo de ter ainda uma sequela, porque a perfeição não existe. Em contrapartida, naquilo que ainda ficou de sequela, retirou a doença lá, o câncer, mas ainda tem as consequências, né, tem a fisioterapia que pode auxiliar. E existe realmente um medo grande de pesquisas em oncologia, porque sempre é seguro para usar em paciente oncológico? É seguro? Eu posso fazer? Então, paciente que vem de câncer é sempre uma luta. Que recurso eu posso para não piorar, para não aumentar o câncer, para não ter risco de metástase, de espalhar, enfim. Então, é sempre um problema. E ter essas possibilidades tecnológicas que sejam, né? Ainda bem que tem isso, deixa e enche de esperança mesmo, né, esses pacientes. Porque, por vezes, a perda urinária, por mais que ele não goste de usar a fralda, né, por conta do gotejamento, daquela falta de condição de reter a urina, isso tende a melhorar com o tempo, né? A perda urinária é uma consequência da cirurgia que, por vezes, melhora sozinha. Ou a gente tem ali um outro aparato muscular em volta para fazer esse reforço daquele esfíncter que foi retirado na cirurgia. Então, tem um aparato muscular. Mas quando fala de disfunção erétil, mexe com força, poder. É igual o câncer de mama. Retirou mama, peraí, né? Retirou um negócio que me faz diferente, né? Então, é algo muito impactante para a sexualidade, né? Pro poder masculino, pro que diferencia ele. Então, eu imagino que isso mexa mesmo. Não só com ele enquanto homem, mas com a parceria, com a relação familiar, com a relação homem-mulher, com a relação homem-sociedade, porque é como se eu tivesse perdido a minha capacidade de ser alguém, né? Tá resumido ali. Então, trazer ondas de choque, um recurso que a gente utiliza muito na dermato. Perfeito. Né? E aí, poxa, que legal que está se trazendo essa possibilidade. Então, isso é uma coisa muito bacana da gente estar pensando.
No seu doutorado você fala disso, né? Conte aí pra gente um pouquinho como é que foi nesse doutorado essa pesquisa, porque é algo que é muito relevante. E a gente precisa falar disso, é muito relevante. É mesmo. O meu doutorado foi nós formamos 3 grupos. Um grupo que aplicou radiofrequência, um grupo que aplicou ondas de choque radiais, um equipamento nacional, e um grupo que a gente fez as duas coisas. Então, foi uma experiência extremamente relevante porque o campo da fisioterapia pélvica é um campo masculino. Eu achei extremamente relevante o que você falou, né? Que se a fisioterapia pélvica já é recente, a fisioterapia masculina é ainda mais recente, né? Então, graças a Deus, nós temos colegas que fazem pesquisa com disfunção ejaculatória, pesquisas e até atividades. Eu, por exemplo, atendo homens que têm hidrocele, por exemplo. Então, a gente consegue manejar de algumas formas algumas condições que antigamente eram impensáveis dentro da fisioterapia pélvica masculina. Então, o projeto de doutorado ele veio nessa perspectiva de conseguir ampliar a ação do fisioterapeuta pélvico para a gente ter um arsenal cada vez mais disponível, entendendo que, embora exista sequelas da cirurgia, embora alguns pacientes não respondem com medicamento, existem opções conservadoras para que a gente consiga abordar eles e assim, foi uma experiência maravilhosa, assim, aí a gente volta ao início da nossa conversa, você fala assim, como entrou a fisioterapia pélvica masculina na sua vida? E acho que fazer parte desse projeto, com todo o suporte que o CAP e o IPR deu pra gente, é um orgulho e uma alegria, porque me faz observar e ver um campo que pode ainda crescer ainda mais. E estamos contribuindo para isso. Olha que coisa linda. Porque eu acabei de falar de um recurso que eu só conheço 2 grupos dentro que publicam, que fazem pesquisa com isso, né? E um está aqui na Bahia, no Nordeste. E aí está fazendo isso. Então, esse é um motivo de orgulho de fazer parte desse movimento que a gente está querendo ampliar, né, o papel do fisioterapeuta pélvico. Porque eu lembro que nos cursos de fisioterapia pélvica que a gente fazia, que eu cheguei a fazer há muito tempo atrás, na verdade, falava-se da parte da fisioterapia feminina de forma completa, várias coisas. Quando eu chegava na fisioterapia pélvica masculina, era pós-prostatectomia. Acabou. E acabou. Então, contribuir com tudo isso é maravilhoso, né? E, assim, foi uma honra para mim estar aqui e contribuir com essa pesquisa, porque realmente é necessário a gente observar dentro da fisioterapia pélvica, olhar para esse homem e dar mais opções para ele. Hoje a gente entende até, inclusive, que o treinamento muscular do assoalho pélvico, que a fisioterapia pélvica usa tanto, também contribui. Não só apenas para a disfunção erétil, mas também para as disfunções ejaculatórias. Olha que coisa interessante. O homem conseguir controlar o seu processo ejaculatório. Então, isso é um ganho que mais pesquisas, mais estudos vão ajudar a gente a ampliar esse contexto. Porque a saúde masculina é um campo gigantesco, né? Verdade. E assim como a gente fala da mulher da menopausa, por exemplo, tem os aspectos da andropausa masculina. Perfeito. E a gente precisa levar em consideração, né, o envelhecimento do homem, a diminuição hormonal, que é fisiológica, é do processo fisiológico. Então, não podemos fingir que somente mulher passa por isso. Precisamos pensar também que esse homem também passa por isso. Então, falar de saúde masculina, falar de Novembro Azul, é muito mais do que falar de uma próstata, né? Não podemos segmentar esse indivíduo, a gente precisa pensar nele e como isso repercute na saúde mental dele, nas atividades dele, no contexto social que ele vive, né? Então, a gente precisa, de fato, botar esse homem como centro da atenção que ele precisa ter para ele mesmo, porque sem a saúde dele, ele não vai conseguir as outras coisas. Então, a educação em saúde, o grito da campanha, a importância de se falar isso no mês de novembro, né, a cor azul que aqui a gente bota para representar aí na sua camisa, é muito nesse sentido. É importante o ano inteiro. Ok, Perfeito. mas vamos então focar ações nesse mês para reforçar ainda mais? E são muitas coisas, porque daí a gente entra também em questões de gênero, né? Então, assim, quem se sente, quem possui as glândulas, quem possui as alterações, quem possui as questões anatômicas masculinas, precisam se cuidar. Então, é independente, todo mundo tem que se cuidar.
mas vamos gritar por esse momento para que vocês se olhem, né? E olhem o corpo de vocês, a saúde de vocês, tudo que vocês precisam, porque isso é fundamental. E ter homens trabalhando na saúde pélvica masculina é muito importante. Não é só o urologista que precisa ter esse olhar voltado para o homem, né? A gente precisa de tantas áreas com especificidades, com olhar masculino, que eu, por exemplo, mulher, por não ter vivido, por não ter experimentado, por não ter, né, as questões anatômicas do homem, talvez eu não consiga sanar os problemas ou compreender, por mais que eu tenha uma escuta ali presente, mas que bom que tem profissionais, homens que possam fazer isso, né? E que criam esse laço, esse elo, e que reforçam a importância de tanta coisa. Eu acho que é fundamental mesmo, e conversar sobre isso, né? Conversar sobre a saúde masculina. E olha que você está conversando com uma mulher, né? Então, assim, conversar em casa, os homens conversarem com suas mulheres, com suas parcerias, seja lá quem for, sobre isso. Seus filhos, incentivarem seus pais a se cuidarem. Nossa, eu falo muito com meu pai sobre isso, eu sou super preocupada, né? Então, assim, precisa se falar. O primeiro contato, o primeiro local que se trabalha saúde, educação em saúde, é no lar, ou deveria ser no lar. Então, não tem por que a gente já é uma outra geração, né? Não tem por que a gente ficar achando que falar sobre isso é incentivar, né? Eu não vou conversar sobre sexo com meu filho porque é incentivá-lo a praticar. Não, é conscientizá-lo de que um dia ele vai vivenciar isso e que seja da melhor forma possível, né? Que ele possa, de fato, aproveitar, porque isso faz parte da saúde dele como um todo. A sexualidade é importante. Então, eu que tenho um menino de 12 anos, meu Deus, né? Fico ali naquele sofrimento, assim, do tipo, ai, meu bichinho tá crescendo. Mas ele já conversa comigo algumas que bom, coisas. isso é maravilhoso. E eu dou essa abertura pra ele, né? Porque eu acho que é importante, apesar de eu ser mulher e muitas vezes não entender o que ele quer me dizer e tudo, mas eu tô ali sempre conversando sobre ele, né? Então, assim, ele já tá no período que começam os pelos pubianos, o bigodinho, né? O pelo na axila, eu já começo a falar. Aí, a importância da asepsia, da limpeza, da higiene, né, usar o desodorante, não sei. Então, você já começa a falar. Porque eu acho que eu preciso ter essa abertura. Talvez eu não tive essa abertura, mas o fato de eu não ter tido, Perfeito. não quer dizer que eu não vou ter. E aí a gente fala da vacina. Enfim, a gente conversa várias coisas. Ele às vezes me pergunta assim, eu falo, meu filho, eu tô um pouco irritada hoje. Aí ele, você tá de TPM, mamãe? Aí ele, você vai menstruar? Tipo, né? Aí eu falei, parece que sim, né? Porque eu tô irritada. Então, assim, ele tá entendendo que ele tá vivendo aquilo. Porque antes era assim, menina menstruava, opa, esse assunto é com a mãe. Menino não sei o quê, opa, esse assunto é com o pai. Não se misturavam. E hoje não tem mais isso. A gente precisa conversar abertamente sobre tudo. E que bom que ele tem em mim a confiança, como este aluno teve essa confiança em você. E que bom que nós possamos ser pessoas com uma mente mais aberta. E aberta não é no sentido de, tá tudo liberado. Não, é no sentido assim, eu tô pra te escutar. E o que eu não souber também, eu vou te indicar pra onde você vai, que você vai ter um suporte melhor, né? Porque também não tem todo o suporte do mundo. Mas acho que foi uma conversa tão gostosa, Carlos, Adorei. assim, porque você traz, né, a sua história, e que bom que você é um profissional que pôde entrar dentro da parte de masculina, né? Tem mulheres também, temos fisioterapeutas, maravilhosos, né? que atuam na fisioterapia assim masculina. como temos fisioterapeutas homens que atuam com mulheres. Perfeito. Na pélvica. Isso é uma coisa muito importante de se frisar aqui. Isso, então, e tá aumentando. Não tanto como a gente gostaria. Eu acho que nos cursos ainda a maioria é mulher, né? É verdade. Isso na verdade é uma resposta do mercado, assim, muitas vezes, mas que tendem homens atendendo mulheres perfeitamente bem e mulheres atendendo homens perfeitamente bem, isso é importantíssimo também. Isso é uma verdade, inclusive, do nosso mercado. Isso, então é uma coisa assim que a gente tem. Precisa se ampliar mais? Precisa, né? Talvez lá na formação ainda, né? Os homens entenderem, porque eu vejo muito pelo estágio, na época de estágio de faculdade. Tô lá na obstetrícia, aí chega os meninos. Tem que avaliar a mama. Ai, Pro, tem que pôr a mama lá, a mão na mama. Ai, Pro, tem que fazer... Calma, você não vai chegar assim e ir botando de qualquer jeito. E a paciente, ela sente confiança. Inclusive, tem pacientes mulheres que preferem ginecologistas homens.
né? Perfeito. Então, tudo é como você se põe nesse contexto. Com respeito, com tudo, né, que a gente já sabe. E acho que abre uma possibilidade, um mercado bem interessante para homens que cuidam de homens e mulheres que cuidam de homens, mas homens que cuidam de homens eu acho uma coisa fantástica, porque eu tô falando de igual para igual, eu me sinto representado por alguém e eu acho que eu vou em busca disso. Então tá faltando campanhas, sim, na TV, abordar em novelas, por que não? Que é uma Verdade. forma de educação, não adianta ser uma reportagem ou ser algo aqui no podcast bacana, mas vamos abordar naquilo que o público consome. O que o público consome, né? Então é novela, vamos abordar um tema desse novela. Eu, pelo menos, não me lembro de abordar saúde masculina em alguma novela, né? Não me lembro, É verdade. né? Então, assim, por que não? Aborda-se tantas coisas, por que não, né? Então, acho que fica aí o apelo, né, da sociedade para que a gente possa conversar mais abertamente sobre isso, não só em novembro, mas todos os dias do ano, todos os meses do ano, e que homens devem muito se cuidar. Amei nossa conversa, Adorei, meu como amor. sempre, adoro receber gente inteligente, sabida, profissionais excelentes aqui para esse bate-papo gostoso, essa mesa aqui, essa sala aqui é de vocês. Eu me senti na sala dos professores da UNEB, a gente ficou batendo papo. Batendo papo, só faltou um bolinho, né? É verdade. Um cafezinho pra É gente ficar verdade. aqui conversando. Ainda bem que não tem, senão a gente não ia levantar dessa mesa nunca. Então, eu fico muito feliz de receber aqui uma pessoa, né, que não só trabalha na assistência, mas que pesquisa sobre isso, que tem essa preocupação, porque também não adianta a gente falar que tem que se trabalhar mais o masculino, a assistência ao homem, se também não tem quem pesquise, quem se interessa em pesquisar Verdade. sobre. Então, que bom que você fez isso no doutorado, isso é muito maravilhoso. Agradeço muito a sua presença, o papo gostoso. E é isso. Aqui, ó, a câmera aqui é toda sua para você deixar seu super recado para o pessoal sobre o que você quiser falar aí. Que é um professor tão competente, uma pessoa tão maravilhosa, tem uma história de vida linda. Que bom. Obrigado, querida. Primeiro agradecer a você, que assim, você é de um carinho maravilhoso com todos nós. E confesso que eu estava bem tenso estar aqui, né? Tá. Mas assim, foi maravilhoso. Muito obrigado pela experiência. E com mensagem, eu acho que a principal mensagem que a gente deixa aqui nessa conversa é que o grito, eu acho interessante que você fala que o Novembro Azul é um grito, e é um grito mesmo, para que a gente possa não apenas focar em uma questão específica na saúde do homem, mas na saúde como um todo, né? Então que se discuta sobre isso, que se converse sobre isso e que homens parem de enxergar o Novembro Azul como uma obrigação de fazer algo que possa deixá-lo desconfortável, em si fazer algo que possa deixá-lo com mais tempo de vida. Com mais tempo, não só tempo de vida, mas tempo de vida com qualidade. Que é isso que a gente precisa também, nesse momento, pensar e abordar esses homens. Então, um espaço como esse, para fazer uma discussão como essa, é maravilhoso. Então, muito obrigado. Viu? Ah, que bom, que querido, um fofo, né, gente? E ó, você que gostou do conteúdo, pode ver e rever quantas vezes quiser. Siga o professor Carlos, maravilhoso, nas redes sociais. E a gente também, acompanha a gente nas nossas redes sociais, acompanha os nossos podcasts, que são muito informativos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.